Olá! Hoje vamos trabalhar expressões algébricas com a professora Erlane Abreu. A gente vai iniciar definindo o que é uma expressão algébrica. São aquelas o quê? São aquelas operações que indicam que contém números e letras ou somente letras, tá? Quando usamos letras para representar os números reais desconhecidos, nesse caso, as letras representam o quê? Uma variável. Quando eu quero saber o valor da incógnita, ali vai ser o quê? Vai ser uma variável. Vamos representar a área pintada de verde na figura abaixo. A gente tem o quê? A área amarela, que é o quê? A área que tem um 10 por 10. Então, a gente multiplica 10 vezes 10 é igual a 10 ao quadrado, que é igual a 100. Quem é a área total? É B vezes C. Eu não tenho o valor de B e nem o valor de C. Então, quem será a área verde? Será o valor total, que é B vezes C, menos quem? Menos a área amarela. Então, eu tenho que BC menos quem? Menos 100. Portanto, a área da parte verde pode ser representada por quem? Por BC menos 100. Então, isso é uma expressão algébrica. São o quê? Operações matemáticas que contêm o quê? Letras e números ou somente letras. Vamos iniciar revisando para vocês o que é um monômio. O que é monômio? Pode ser um número real ou expressão algébrica, formada por quem? Pela multiplicação de um número real e uma variável ou somente variável, de expoente o quê? Natural. Então, isso será o quê? Um monômio. A gente vai ter o coeficiente, que é o coeficiente é a parte numérica, tá bom? Que corresponde a quem? É um número real. E a gente vai ter o que? A parte literal, que vai ser quem? Vai ser a minha variável com expoente o quê? Natural. E quando é que a gente vai determinar o grau do expoente? A gente vai olhar para quem? Para o número, tá bom? Quanto maior for o expoente, maior será quem? Será o grau. Adição e subtração de monômio. Como é que a gente vai fazer a adição e subtração de monômio? A gente só vai poder somar ou subtrair aqueles que tiverem o quê? A mesma parte o quê? Literal. Observe um exemplo. 4x ao quadrado mais 12y ao cubo menos 7y ao cubo menos 5x ao quadrado. Primeiro a gente deve fazer o quê? Unir os termos semelhantes. Como que eu vou identificar os termos que são semelhantes? São os termos que possuem o quê? A mesma parte literal. Então, eu vou unir quem tem x ao quadrado com x ao quadrado e quem tem y ao cubo com quem tem y ao cubo. Então, a gente vai fazer a soma. Vamos unir. Então, a gente vai unir quem? 12y ao cubo menos quem? Menos 7y ao cubo, que é quanto? 5y ao cubo. Mais 4x ao quadrado menos quem? Menos 5x ao quadrado. Fazendo a operação de subtração, a gente vai encontrar quanto? Menos x ao quadrado. A gente não vai poder fazer nenhuma operação aí, por quê? Porque um é y e o outro é x, tá? Multiplicação de monômio. Como é que a gente vai multiplicar? A gente multiplica parte real com parte real e multiplica quem? E multiplica os valores que possuem o quê? O mesmo coeficiente. Então, a gente tem 3x ao quadrado vezes y vezes 15xy. Então, a gente vai multiplicar primeiro quem? A parte o quê? A parte real. 3 vezes 5, 45. Vamos multiplicar x com x. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Vamos ter que utilizar a propriedade, o quê? Multiplicação de potências de mesma base. Aonde a gente faz o quê? Onde a gente conserva a base e soma os expoentes. E vamos multiplicar y vezes y ao quadrado. Então, é 45x ao cubo vezes y ao quadrado. Então, para a gente poder realizar a multiplicação, a gente vai ter que fazer o quê? Pegar os conhecimentos de potência, que a gente também vai utilizar bastante na multiplicação de monômio. Vamos determinar o grau do polinômio. A gente determina o grau do polinômio olhando quem?
o maior termo que tiver o maior grau. A gente vai olhar para o x, vamos olhar para o y e vamos ver quem vai ter o maior grau, quem vai ter o maior expoente. Então, a gente tem o polinômio menos 4, temos o polinômio x elevado a 4 menos 3x ao quadrado vezes y elevado a 3 mais 5x elevado a 3 vezes y. Ele é de qual grau? A gente vai ver a relação de x e a relação de y. Ele será de quarto grau em relação a quem? Em relação a x, porque a gente tem x elevado a 4. E ele será de terceiro grau em relação a quem? Em relação a y. Então, a gente vai analisar esses fatores e identificar qual será o grau do polinômio. O grau do polinômio vai ser determinado como? Através do expoente. Quem tiver o maior expoente vai ser o grau. A gente pode também analisar a relação de x e de y.